anunciado o fim da guerra entre Estados Unidos e Irã, ou melhor, entre Estados Unidos e China, porque o buraco é muito mais embaixo, e como as ações dos burocratas na Europa e aqui no Brasil mais uma vez vão na teoria errada e querem te enganar, manipular, uma vez que eles precisam sempre passar a mensagem de acalmar, mas o que eles querem mesmo é controle por eles mesmos. E tudo isso abre impressionantes oportunidades. Vamos entender. Primeiro de tudo, nosso muito obrigado. Este canal e os nossos outros, sendo o YouTube o principal, já atingem entre 3 e 4 milhões de pessoas por mês. Porém, metade das pessoas que assistem aqui de forma recorrente ainda não se inscreveram no canal. E se inscrever não custa absolutamente nada e ajuda e muito o YouTube a continuar distribuindo. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e comente aqui, sempre dando feedbacks positivos. Aqui a liberdade de falar é total, independente do que você pense. Pois é, vamos então falar do que eu mencionei no começo. Quem me acompanha sabe que eu sou adepto da teoria contrária. Se os burocratas falam que está indo para um jeito, é melhor você procurar dados, fatos e números e ampararmos um posicionamento contrário. Se olharmos a grande massa indo por um lado, atenção, é melhor você procurar esses dados e ir na direção contrária. A probabilidade de lucro e de sair da grande massa manipulada é muito grande. Portanto, se você faz parte dessa grande massa, antes de criticar aqui embaixo, pense, analise, comente. E se depois de todos os dados você quiser criticar, perfeito, é muito bem-vindo. Da mesma forma, mas que seja com uma narrativa bem embasada, em números. E aí é sempre muito bem-vindo para repensar todas as nossas teses. Pois é, eu já fiz em vários outros vídeos explicando que para mim a grande guerra não é Estados Unidos e Irã, é Estados Unidos e China, pelo controle da inteligência artificial. E para isso, eles precisam dominar a energia. E na minha opinião, os Estados Unidos estão ganhando de goleada. Resumindo o que eu falei no vídeo da semana passada, mas que eu recomendo que vocês assistam. Os Estados Unidos têm 2 países como fronteira, México e Canadá. Ambos dependem dele e exportam muito para os Estados Unidos. Por exemplo, o México, de tudo que ele exporta, 80% vai para os Estados Unidos. O Canadá, 70%. Os Estados Unidos têm saída para os 2 oceanos e estabilidade de contratos. Nenhum estreito em guerra para sair de lá. Com estabilidade de contratos e respeito às regras jurídicas, é muito mais fácil investir nos Estados Unidos do que, por exemplo, na China, onde você tem controle de capitais. Portanto, os Estados Unidos são os maiores produtores de petróleo, autossuficiente na exploração e no refino, maior produtor de gás natural do mundo, maior produtor de hélio do mundo para refrigerar os data centers. Não é à toa que as empresas estão anunciando mais de 700 bilhões de dólares em capex nos Estados Unidos. O processo de reindustrialização já começou. Donald Trump retirou Nicolás Maduro da cama e controlou o petróleo da Venezuela. Não estou fazendo nenhum tipo de juízo de valor, mas evitou que o petróleo chegasse com 40% de desconto na China. Dominou a Rota do Norte através da Groenlândia e falou que os chineses não podem se intrometer no canal do Panamá. E agora domina o Estreito de Hormuz. Claro, junto com o Irã, mas algo como ele queria. Já falaremos mais detalhes disso. E a Ásia depende em grande parte do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz. E a China, além do problema que eu mencionei no outro vídeo específico da China na semana passada, tem uma demografia negativa com a população diminuindo, uma dificuldade do consumo interno, uma economia voltada para exportação e o mundo já não absorve tudo o que ela produz, muito menos a demanda interna. Um desemprego entre jovens que ultrapassa os 20% e 60% da população com poupança em imóveis e o preço desabou nos últimos anos. Então a situação está bastante complexa por lá e agora os Estados Unidos domina o mercado da inteligência artificial porque tem mais energia, abundância e tem um preço menor dela com estabilidade de contratos e uma segurança maior a investir em dólar do que em yuan, uma vez que a China tem a conta de capitais da balança de pagamentos fechada. E quando anunciamos, pelo menos o que está sendo anunciado até agora do acordo de paz, em que o Irã ele renunciou às suas armas nucleares. Calma. O país fala há uma década que isso era impossível e agora renunciou. Tirar em partes. Ele perde a capacidade de influência estratégica que ele tem na região e no mundo com relação a isso.
E mais, eles falavam que ia acabar com Israel, não acabaram. E eles falavam que ia tirar os Estados Unidos de suas bases no Golfo Pérsico, também não conseguiram. Claro, muitos dirão, e eu também concordo, que o Irã, eles armazenaram o seu material nuclear em territórios escondidos, muito enterrados e de difícil acesso. Concordo com tudo isso, que ele não vai entregar absolutamente tudo para os Estados Unidos. Mas isso significa um custo maior agora para acessar esse material e para conseguir processá-lo e enriquecê-lo. Mais custo em uma economia completamente deteriorada, você diluiu e diminuiu a capacidade do programa nuclear do Irã. Vale mencionar também que o Hezbollah no Líbano já tinha praticamente sido dizimado há pouco tempo atrás e que eles eram sócios do regime iraniano dos ayatollahs. Portanto, há uma clara diminuição da influência na região. O ponto que está em discussão agora é justamente a cobrança de pedágios no Estreito de Hormuz. Autoridades iranianas têm falado que não cobrarão pedágio, mas cobrarão uma taxa por passar na região. Um pedágio. Os Estados Unidos dizem que não querem isso, mas que o acordo oficial será anunciado na sexta-feira. Conforme nós falamos já aqui há bastante tempo, que esse acordo mais cedo ou mais tarde chegaria e o preço do petróleo de fato cairia. Vale lembrar que há uma quantidade imensa de navios carregados de barris de petróleo esperando para poder passar no Estreito de Hormuz e hoje Donald Trump já falou que alguns navios passaram por lá. Veremos se é verdade ou não, afinal de contas há uma volatilidade no que Donald Trump se posiciona e nas informações que chegam aqui, mas é bem provável que o Estreito de Hormuz esteja já aberto e passando esses navios, o que já nos leva a crer que esses países inundarão o mercado do mundo de petróleo. Imagina, você tem navios lá parados por muito tempo esperando carregados de petróleo. Consequentemente, esses navios sendo liberados, você terá uma quantidade maior de petróleo disponíveis no mercado e por isso a gente vê que o preço do Brent e do WTI, de contratos de petróleo, seguem caindo. Agora que eu estou gravando, às 11h30 da manhã dessa segunda-feira, nós vemos os preços caindo mais de 5%. Tanto o Brent, que é referência para a Petrobras, em grande parte do mundo, e o WTI, que é o petróleo negociado no Texas. E ele está mais barato, de forma estrutural, do que o Brent, ou seja, energia mais barata. Não apenas o petróleo, como o gás também, os contratos de gás mais baratos nos Estados Unidos do que aqueles, por exemplo, europeus. Como eu falei, abundância de energia e mais barata nos Estados Unidos. Mas curioso que quando nós olhamos o DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de 6 principais moedas, o dólar cai apenas 0,27. Está sendo negociado abaixo de 100 pontos, mas o que eu quero dizer é que continua tendo uma demanda pelo dólar, como a gente vem falando aqui. Pode diminuir um pouco, mas a demanda por dólar ela é estrutural e demanda muito tempo para conseguir desdolarizar a economia, como apenas o Lula fala na moeda dos BRICS, essa patética ideia, porque uma moeda ela é defendida apenas pela sua demanda. Uma moeda sem demanda para poupar, você simplesmente vê uma moeda hiperinflacionada. Não é à toa que a Índia já acabou com esse discurso apoiando Lula e a China já está do lado dos Estados Unidos recebendo bilhões de dólares em investimentos. Portanto, a teoria contrária, que eu me adapto e me adequo baseado nos fatos, ela vem basicamente em duas frentes com isso que nós estamos vendo. A primeira delas é o novo discurso dos bancos centrais sobre a possibilidade de subir novamente taxa de juros. Inclusive, o Banco Central Europeu subiu na semana passada, foi o primeiro grande banco central do mundo a subir as taxas de juros porque falou que a inflação está pressionada por conta dos altos preços dos contratos de petróleo. Quem não lembra quando na pandemia os burocratas diziam que a inflação não aconteceria, depois que ela seria apenas temporária e de forma muito rápida. Depois assumiram que seria persistente, depois que ela foi muito mais persistente do que se esperava. Justamente algo que a gente falava aqui, porque tem a ver com a impressão de moeda ao longo dos últimos anos. Pois é, os burocratas precisam mentir para passar uma calma para as pessoas. E mais uma vez aqui eu vejo os bancos centrais atuando de maneira atrasada, burocratizada, como bom europeu que são, se tornaram um antro de burocracia. E veja, eu tenho nacionalidade europeia, eu morei 6 anos por lá, minha mãe nasceu na Espanha, minha relação com o país é direta, meus pais estão morando lá, mas é inegável que hoje o continente europeu é carregado de burocracia e está realmente atrasado e parado no tempo.
mais uma vez perderá a corrida pela inteligência artificial, assim como perdeu lá no começo dos anos 2000 para os Estados Unidos a corrida para a internet. E o Banco Central Europeu agora subindo taxa de juros, quando obviamente estava mais próximo de encerrar a guerra do que continuar. Só que isso influencia os seus investimentos e os preços dos ativos. Portanto, eu vou deixar o QR Code na tela para que você fale com a minha equipe e comigo diretamente a respeito disso. Tanto no Brasil como fora. Independente do banco que você atue, a gente tem contrato com eles. Portanto, fique à vontade, será um prazer falarmos a respeito. Então, o primeiro ponto da teoria contrária. Os bancos centrais estão sempre atrasados porque são pessoas com nome e CPF, com vieses. E esses vieses, no geral, são vieses da burocracia. E eles mentem para acalmar a população. Portanto, com a queda do petróleo, tende a arrefecer a inflação e isso abre espaço para seguir cortando taxas de juros no curto e no médio prazo. Pelo menos com os dados que nós temos hoje. E isso muda a precificação dos ativos, portanto, a colocação da forma como você ajusta o seu capital dentro dos ciclos econômicos. Isso muda tudo por completo. O segundo ponto da teoria contrária é justamente a pressão que a cotação do ouro vem sentindo. Veja, quando nós olhamos a cotação do ouro aqui nesse primeiro gráfico, essa linha vermelha fui eu que tracei como um grande suporte, significa que o ouro caiu de algo como $5.400 por onça Troy para os atuais $4.360, tendo atingido $4.000 na sexta-feira. Hoje, com a queda do petróleo, a gente vê o contrato do ouro subindo nesse momento mais de 3%. Quando nós analisamos algo mais técnico, que é a média móvel de 200 períodos, ela se encontra por volta de 4.372. Significa que o ouro deve estar repicando para lá de $4.000, ou seja, um crescimento de quase 10% em poucos dias. E se romper essa barreira, tende a voltar lá para cima e eu já falarei a respeito dos fundamentos. O mesmo gráfico do ouro agora, olhando num período de um ano, olha como esse ponto, por volta de $4.000, $4.200, ele encontra um suporte interessante que é importante que ele segure e não caia abaixo disso. Mas olha esse gráfico que eu coloquei aqui, que é do petróleo e do ouro. Olha que interessante, o ouro é a linha azul e o petróleo é o verde. Isso significa que a gente vê uma tendência clara do ouro ao longo dos últimos anos, num período maior, aqui está em 10 anos, enquanto o petróleo ele é muito mais volátil. Mas em momentos que o petróleo cai, o ouro tende a subir, salvo algumas exceções, como vimos ao longo do tempo. Mas nos últimos meses vivemos uma pressão em cima da cotação do ouro que ela caiu bastante, como mostramos no primeiro gráfico. Para mim, isso tem muito mais a ver com algo pontual do que estrutural. Por quê? Ao longo dos últimos tempos, nós vimos também a cotação do ouro simplesmente atingindo recordes e recordes. E aí todo mundo falava que o ouro era o momento. E de fato, eu tenho ouro na minha carteira já há bastante tempo, pelo motivo que continua válido, que eu falarei já. Só que o ouro, assim como o título público americano, ele é um dos ativos mais líquidos do mundo. Portanto, quando a gente viu o Donald Trump falando que taxaria o ouro de alguns países, a gente viu muitos bancos centrais comprando ouros de maneira importante, quantidades massivas, inclusive o Banco Central do Brasil, o Banco Central da China, que vem comprando já há muito tempo e aumentando de forma expressiva a sua quantidade de ouro. Portanto, no momento em que isso poderia gerar um modo de necessidade de liquidez, tanto a guerra se prolongando, quanto Donald Trump, quando ele ameaçou taxar o ouro, que de fato não aconteceu, o que significa que agora a gente pode ver uma venda massiva de ouro, até colocando o lucro no bolso, e isso pressiona a sua própria cotação. Na minha opinião, é uma venda mais pontual e não estrutural da coisa. E por que não é estrutural? Porque eu vejo os déficits dos países crescendo cada vez mais, os endividamentos também crescendo e muito, e há uma desconfiança maior nas moedas fiat, as moedas dominadas pelos bancos centrais. Todas elas, consequentemente, isso traz uma diversificação do ouro, mesmo em momento que a taxa de juros dos Estados Unidos subiram. Quando a taxa de juros dos Estados Unidos está mais alta, há uma demanda maior por dólar e não por ouro. E mesmo assim a gente viu o ouro crescendo. Se os juros agora nos Estados Unidos podem cair, Kevin Warsh foi indicado por Donald Trump para ser o presidente do Federal Reserve. E se os Estados Unidos, portanto, abre espaço com o fim da guerra para corte de juros,
é bem provável que pela desconfiança dos déficits estruturais dos Estados Unidos e do mundo todo, você tenha uma demanda maior por ouro. De novo, isso não é uma recomendação de investimentos. Deixa o QR Code na tela para que a gente fale a respeito do teu perfil, mas é sim uma atenção. Vale a pena olhar de uma forma diferente do que a grande mídia te coloca. Não é à toa, na minha opinião, que hoje, assim como outros dias, enquanto o petróleo cai mais de 5%, o ouro está subindo 3%. E olha só que interessante isso aqui. O ouro foi o produto mais exportado nos Estados Unidos nos últimos meses. Em fevereiro, os Estados Unidos exportaram mais ouro do que petróleo, do que semicondutores e do que produtos farmacêuticos. No mês de abril, foi o segundo maior produto exportado dos Estados Unidos, perdendo apenas para o petróleo. Olha nesse gráfico, ao longo dos últimos 12 anos, como há um incremento brutal da exportação de ouro nos Estados Unidos. E isso também passa, pelo que eu acabei de falar, do medo das tarifas de Donald Trump, que iriam tarifar o ouro, que acabou não acontecendo, portanto agora isso está se normalizando. Mas vamos falar então, para finalizar, do sentimento. Quando a grande massa quer uma coisa ou acha uma coisa, é melhor analisar o contrário. Como é que está o sentimento do ouro agora? Todo mundo falando em vender, ninguém falando em comprar. Quando você olha esse gráfico aqui, significa que grande parte das pessoas, dos investidores, venderam calls, ou seja, esperando que o preço caia, e compraram puts. São tipos de opções em que ambas estão esperando uma queda do ouro. E aí é quando o grande alerta chama. Lembra quando a bolsa bateu 200 mil pontos, que todo mundo falava em comprar? Quando o Bitcoin estava acima de 120 mil dólares, também a mesma coisa? Isso não é a primeira vez, isso acontece sempre. O varejo sempre tende a ir na ponta contrária, no emocional. E aqui a ideia é trazer de novo a teoria contrária com dados, fatos e números. Isso não é uma recomendação de compra, isso não é uma certeza que vai subir, mas é uma possibilidade de análise frente à diferença de como a grande massa e, acima de tudo, como a mídia quer que você pense. Lembre-se, quem escreve grande parte das matérias não necessariamente é alguém que faz análise técnica, é alguém de dentro do mercado, mas sim pessoas que têm os seus vieses ou muitas vezes os gestores de fundos que precisam entregar retorno para os seus cotistas e não necessariamente precisam tomar riscos adicionais, uma vez que se ele bate o CDI, ele já consegue ter a taxa de performance. Isso não é uma crítica, é uma realidade, mas deixam várias outras oportunidades passando batido. Lembre-se, a teoria do contrário é não cair na manipulação do que a grande mídia e do que a grande massa adora fazer. Pense, reflita, compartilhe. Críticas são sempre muito bem-vindas, mas com dados, fatos e números. Seguimos.